Já estamos com a candidata do PSOL, Áurea Carolina, a quem agradecemos porque ela amamentou o Jorge, deu um pulinho aqui e vai voltar para casa. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Vou voltar correndo pro colinho com meu neném. Vamos iniciar a nossa entrevista e o tempo começa a valer quando a candidata iniciar a sua resposta. E a primeira pergunta é exatamente a que estamos repetindo para todos. Por que a senhora quer ser prefeita de Belo Horizonte? Ô Eduardo, o BH precisa de uma sacudida. Não é possível que a gente se conforme com uma gestão muito mais ou menos, que não avançou em várias áreas, que não enfrentou problemas muito graves, né? O aumento da população em situação de rua, a questão das enchentes, a máfia no transporte coletivo, entre outras coisas que a atual gestão sequer menciona na prestação de contas que faz no horário eleitoral. Então a gente acha que BH merece um segundo turno. Eu sou a candidata de esquerda mais bem posicionada nas pesquisas eleitorais, com condição de isolar o bolsonarismo, a extrema-direita, esses grupos de ódio que estão aí proliferando na nossa cidade. E BH merece uma prefeita. Nós nunca tivemos e a gente sabe a diferença que faz as mulheres na gestão. Os países que tiveram mulheres liderando no enfrentamento à pandemia tiveram os melhores resultados. E os municípios no Brasil que têm mulheres prefeitas têm índices sociais muito melhores. Por exemplo, a redução da mortalidade infantil. Então, me coloco com muita garra, muita determinação para dar essa contribuição para a nossa cidade. A sua chegada à prefeitura implica automaticamente discussões da temática LGBT e, mais que isso, a identidade de gêneros nas escolas, o que é assunto muito polêmico? Com certeza, Eduardo. Olha só. O problema da violência contra as mulheres é generalizado em todas as classes sociais. Todo mundo conhece uma mulher que sofreu agressão dos seus companheiros. A gente sabe que violência contra crianças e adolescentes, abuso e exploração sexual acontecem principalmente dentro de casa. E a gente precisa discutir essas questões, né? E a gente não faz isso fechando os olhos, fingindo que não está acontecendo. População LGBTI são pessoas dignas, que merecem respeito, precisam de políticas públicas para serem protegidas da violência, da homofobia, da transfobia. Todo mundo conhece uma pessoa LGBTI, então a gente quer uma cidade de convivência, de igualdade, de amor, uma cidade em que todas as pessoas são valorizadas, independentemente da sua condição pessoal. Falando em escolas, a educação sofreu muito com a pandemia, com a interrupção das aulas. Eleita prefeita, tomando posse no dia 1º de janeiro, no dia 2 a senhora retoma as aulas? Não dá. Não dá para retomar as aulas assim, de qualquer forma, sem um planejamento, sem uma construção participativa com as comunidades escolares, ouvindo as professoras, as famílias, estudantes, as cantineiras, as trabalhadoras da limpeza, todo mundo que faz a escola funcionar, né? Coisa que não aconteceu nessa gestão da prefeitura. Deixou correr solto, não existe um protocolo, uma orientação política que possa agregar toda a comunidade, toda a rede municipal de educação. E o resultado é que muitas famílias pobres, que estão na situação mais vulnerável, ficaram desamparadas, sem o vínculo importantíssimo da escola que acessa a rede de proteção social. A gente sabe, Eduardo, que muitas vezes a escola é que vai vincular a família com o conselho tutelar, com o serviço de saúde, com a política social, e isso não tem ocorrido da melhor maneira em Belo Horizonte. Muitas escolas têm feito isso de forma autônoma, mas não é suficiente, porque as contradições permanecem em BH. Seu plano de governo prevê uma administração diferenciada, com menos cargos comissionados, menos terceirização e redução de jornada de trabalho. Mas é possível com o orçamento que tem, com as necessidades que a cidade tem? Não só é possível, como é necessário. A gente tem que melhorar as condições de trabalho para todo mundo. É inaceitável esse sistema que a gente está vivendo de superexploração. Veja só, os entregadores de aplicativos, os motoristas de Uber, são pessoas que ralam muito e quem fica com a maior parte do recurso são os empresários, donos dessas plataformas. Então a gente precisa começar pelo serviço público, reconhecer os servidores, as servidoras que prestam uma contribuição fundamental para a nossa cidade, se dedicam
muito, são pessoas dignas e a redução da carga horária vem junto com a melhoria dos planos de carreira de todas as categorias. É possível fazer enxugando gastos desnecessários, melhorando a eficiência da gestão pública. Isso é uma pauta que nós reivindicamos e também tendo paridade na gestão, naqueles cargos que serão indicados pela prefeita. Nós queremos reduzir o número de cargos comissionados, mas aqueles que nós vamos manter, a gente precisa ter um equilíbrio da presença de pessoas negras, de mulheres, pessoas altamente qualificadas que vão ter uma representatividade maior porque entendem os problemas da maioria da população. E a renda solidária que a senhora quer pagar para os mais pobres, onde é que a senhora vai arrumar dinheiro para isso? Ô Eduardo, nós vamos fazer uma correção no sistema tributário em Belo Horizonte, que hoje é muito injusto. Os pobres acabam pagando muito mais do que os super ricos. Nós vamos fazer uma revisão geral da planta do IPTU, nós vamos reduzir o IPTU para 92% dos imóveis, vamos manter os valores para 4% dos imóveis e nós vamos aumentar para 4% dos super ricos, imóveis milionários que hoje pagam muito pouco. Não pode ser essa mamata. A gente precisa de justiça social e sistema tributário é um mecanismo para isso que está na mão da prefeitura. E a gente vai ter, assim, recurso para financiar a renda solidária e também a redução da tarifa do busão. Pois é, para estudante, para desempregado, para extremamente pobre, ônibus de graça? Ônibus de graça. A gratuidade para estudantes, né? Vamos começar pelos jovens. O direito de circular a cidade faz toda a diferença na trajetória. Quando eu era jovem, eu era cantora de rap, sabe, Eduardo? Então eu conheci BH andando de busão, a região metropolitana toda. E andar de ônibus para mim foi muito importante para a minha formação crítica, para a minha cidadania. E eu sei que não é só trabalhar, estudar, é também viver a cultura, é conhecer cada canto dessa cidade. Então a gratuidade, o passe livre estudantil, nós assumimos como compromisso. E também a gratuidade para pessoas extremamente pobres. Quem está no desemprego, correndo atrás de um trabalho, né? Então precisa ter essa oportunidade e a gente vai reduzir a tarifa fazendo também a revisão dos contratos atuais. Sabe por quê, Eduardo? Os empresários estão tendo lucros exorbitantes, acima do ganho de capital previsto nos contratos atuais. E não pode ser essa vida fácil para eles. Eles têm que seguir as regras do contrato e mais, a gente vai fazer uma transição gradativa para o controle dessa política ser exclusivo da prefeitura. E a proposta de desmilitarizar a Guarda Municipal, inclusive retirando a arma, isso não vai tornar a cidade mais insegura? Ô Eduardo, o que dá resultado na proteção à vida, na segurança pública, são políticas de prevenção à criminalidade e à violência. É uma integração da segurança com a saúde, com a educação, com a cultura, com a mobilização das comunidades. Isso está demonstrado por várias pesquisas, por vários espaços no mundo inteiro que investiram nessa lógica. Então, ao invés de armar, ao invés de investir na repressão, que comprovadamente é um fracasso, né? Se fosse assim, Belo Horizonte seria um sucesso absoluto. A gente não teria criminalidade. E o modelo que está prevalecendo é esse. A gente tem que caminhar por onde dá certo. E valorizar a carreira da guarda. Os guardas municipais, muitos estão adoecendo. Isso não é dito. Os guardas municipais sabem do que eu estou falando. Muitos estão adoecendo, sofrimento emocional, psíquico, porque não têm condições decentes de trabalho, estão sob pressão na rua, nessa guerra urbana, e a gente tem que proteger essas pessoas, trabalhadores. Muitos deles são de origem periférica, são negros, e nós estamos lado a lado com eles. Então, a gente quer mexer nesse modelo para Belo Horizonte se tornar uma cidade segura e de proteção à vida para todo mundo. Nós temos dois dramas ligados às drogas. Primeiro, o tráfico, que reduz em mortes, em desespero e tudo mais. E segundo, o uso, especialmente nas ruas, através do qual muitos deles, para atender ao vício, acabam roubando e tal. A senhora pretende atacar os dois polos de uma vez só? É preciso ter uma mudança na legislação federal sobre política de drogas, e isso não é competência do município, mas o que a gente pode fazer na cidade é ter um cuidado em liberdade, olhando para as necessidades das pessoas que fazem uso problemático de drogas. Não é simplesmente chutando essas pessoas, a gente tem que acolher, a gente tem que ouvir, precisa de serviço de saúde mental, precisa de uma política que é muito bem sucedida em BH, Eduardo, chamada consultório de rua, que faz uma abordagem com a população em situação de rua, que
está numa situação muito mais precária, né, para que elas possam se reerguer, voltar a ter saúde, voltar a ter alegria de viver. Então, o tratamento em liberdade é a nossa direção, né? Nós estamos junto com a luta antimanicomial. E a questão do debate sobre drogas, eu acho que tem que ser feito na nossa sociedade. Já está demonstrado que essa proibição só aumentou índice de homicídios, só aumenta tráfico de armas, só aumenta sofrimento. A gente não quer isso mais. Vários países no mundo estão avançando na mudança da legislação e é isso que a gente defende. Em Brasília, essa é a minha posição como deputada federal. Temos ainda 30 segundos. Quer aproveitar para pedir o voto? Eu quero, gente, faltam poucos dias, nós estamos muito animadas, assim, batalhando voto a voto nesse vira-voto que significa pra gente um sonho de uma cidade melhor. Eu me coloco, assim, com muita disposição mesmo e eu peço a confiança de vocês, porque a gente tem condição de fazer um governo surpreendente em Belo Horizonte, mas para isso a gente não pode descansar, achar que o jogo já está definido, porque a gente vai ter surpresa com toda certeza no dia 15 de novembro. Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. Salve, Jorge. Salve, Jorge. Jorge é o bebê dela de 8 meses.